Muitíssimo boa tarde, caríssimos amigos, confrades da Academia de Medicina de São Paulo. É uma enorme satisfação revê-los e aqui novamente, como de hábito, às segundas, quartas-feiras de todos os meses, na nossa tertúlia. Nessa tertúlia de agosto de 2021, nós teremos o prazer de ouvir e ver Neuci Zanon Colange, nossa confrade, neurocirurgiã, que vai hoje nos brindar com o tema cirurgia fetal, consensos e controvérsias. Nancy Colange possui graduação em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Medicina e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. É neurocirurgiã pediátrica do Hospital Samaritano e diretora científica do Centro de Neurologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo. Com a palavra, nossa querida confrade Neuci Zanon Colange. Neuci, por favor. Muito boa tarde, muito obrigada pela apresentação, professor Dr. José Luiz Gomes do Amaral. Boa tarde aos confrades e confreiras, é um privilégio estrear no mês de agosto nessas tertúlias tão famosas da Academia de Medicina de São Paulo. Inicialmente, a minha gratidão ao presidente da casa, que está fazendo um excelente trabalho, Dr. José Luiz Gomes do Amaral, que eu tenho o privilégio de conviver na Unifesp. Especial agradecimento à doutora Marilene Mello, que é a nossa musa inspiradora das mulheres médicas desse país. É uma líder que não só mostra o caminho, mas executa, então sou muito grata a ter a amizade dela. Gratidão também ao professor doutor Luiz Fernando Pinheiro Franco, neurocirurgião, e ao professor doutor Walter Mann Albertoni, que subscreveram a minha inscrição na academia. Gratidão aos confrades, confreiras e a todos os ouvintes que decidiram nos ouvir. Eu já fui apresentada e o nosso assunto é consensos e controvérsias em cirurgia fetal. A nossa agenda vai ser a seguinte: nós vamos conversar um pouco sobre a vida quando ela começa, um pouco de filosofia sobre o embrião, história da cirurgia fetal, e na cirurgia fetal o foco vai ser a neurocirurgia, porque é a minha especialidade, eu não ousaria invadir outras áreas que não é o meu domínio, e no final, tentar sumarizar o que é consenso e o que é controvérsia nesses assuntos. Essa é a foto que repercutiu no mundo inteiro quando o estudo norte-americano MOMS fez a cirurgia fetal de mielomeningocele, mostrando a diferença do tamanho do dedo do cirurgião para a mão do feto. Iniciando então com Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já escrevia lá atrás: a doença não é enviada por Deus, embora muitos acreditem até hoje. Encontre a causa da doença e você poderá encontrar a cura. E eu acredito que parte do nosso trabalho médico é tentar encontrar por que as pessoas adoecem e trabalhar para evitarmos que a doença se instale. Em se tratando de cirurgia fetal e em se tratando de um momento planetário tão turbulento que nós estamos vivendo, nunca é tarde para lembrar a todos nós, não só seres humanos, mas principalmente médicos e cirurgiões, que devemos manter a ética, a ciência e a moral, para que o nosso resultado beneficie não só o paciente, mas as famílias, a comunidade, e contribua também para a comunidade científica que vá nos seguir, que possa, pelo menos, aproveitar parte do que nós aprendemos na nossa caminhada. E o Thomas Huxley foi o primeiro a escrever: aprenda o que é verdade para fazer o que é certo. E nesse momento onde circulam muitas informações desencontradas, é importante
importante continuarmos do lado da verdade e, quando não a temos, buscá-la para que ela possa ser divulgada e compartilhada para o bem de todos. A grande questão é quando a vida começa, como definir o que é vida. Nós não podemos, como médicos, nos restringirmos à questão biológica. Temos que ouvir várias outras ciências, como a psicologia, a teologia, a filosofia, o direito, e dependendo do país ou do continente ou do estado que nos instalamos, devemos prestar atenção e praticarmos o que está em voga, e se algo pode ser mudado, que sejamos um agente para integrarmos esses conceitos e um agente atuante sempre para preservar a vida. E o outro questionamento é, existe apenas a vida física? Quando o nosso corpo físico perece, tudo termina? Ou a vida continua em algum outro lugar? Aí eu acredito que num futuro talvez não muito distante, a espiritualidade e a ciência possam se dar as mãos e fazermos estudos prospectivos e tentarmos estabelecer as conexões que em alguns grupos de estudos já existem, mas ainda estamos engatinhando nessa área. E quando a vida humana deve ser protegida? Desde a concepção, desde a implantação, desde o nascimento. Na verdade, quanto mais nós formos preservar esses direitos legais, mais nós vamos proteger a vida humana desde o seu início, independentemente de onde nós consideramos que esse início aconteça. Estatuto do embrião, por que o Estatuto do Embrião tem que existir? Na verdade, quanto mais elevado for o Estatuto do Embrião, mais sólida vai ser a justificativa para fazermos uma intervenção dentro do ventre materno nesse embrião. Então, sim, é necessário pensarmos sobre isso também. Mas a cirurgia fetal tem riscos? Sim, tem riscos como toda cirurgia, mas a cirurgia fetal tem um risco adicional. Isso quer dizer, eu estou operando um feto através de uma mãe, então toda essa consciência deve ser levada em conta e os riscos e benefícios pesados em cada circunstância, em cada caso, para que o benefício da cirurgia fetal supra os riscos. E a gestante e a família devem formar uma parceria muito importante com a equipe para que seja estabelecida essa indicação e o resultado esteja a contento de todos os envolvidos. Na história da cirurgia fetal, nós iniciamos lá em 1920, a história foi feita em animais inicialmente, e eles pereciam logo depois da cirurgia feita e recolocados no ventre materno. E só em 1920 é que foi feita a primeira intervenção fetal através de recolocação do feto de animais dentro do útero materno. Na década de 60 e 70, foi a década da cirurgia experimental em animais, e em 60 aconteceu a primeira intervenção em feto humano, tratando uma hidropsia com a infusão intraabdominal de sangue. Na década de 70 e 80, a Universidade de São Francisco já iniciava as cirurgias fetais em humanos, e dentro da área da neurocirurgia envolvia a hidrocefalia e o teratoma sacrococcígeo. Quem eram os profissionais da medicina envolvidos nesse grupo de cirurgia fetal a céu aberto? Então, iniciou com os cirurgiões pediátricos, mas que já estavam envolvidos em equipe multidisciplinar, com obstetras e radiologistas especialistas em ultrassonografia. Mas foi nas últimas 3 décadas que realmente tivemos um boom na cirurgia fetal. Então, com o desenvolvimento de aparelhos de ultrassom, de técnicas
guiadas, percutâneo, novos fármacos, anestesia com técnicas cada vez melhores. E, inicialmente, dos modelos animais foi migrado para humanos e agora, talvez, para os simuladores e robótica, que talvez acelerem o processo de aprendizagem para os cirurgiões do futuro. Na neurocirurgia, as duas patologias mais envolvidas são a hidrocefalia e a mielomeningocele. Embora a hidrocefalia já estivesse presente no primeiro encontro internacional da Sociedade de Medicina Fetal, que aconteceu lá em 82, e aqui a homenagem ao Michael Harrison, que foi um dos protagonistas desse início e ainda continuou nesse grupo de medicina fetal por muito tempo e continua. A história da cirurgia fetal da hidrocefalia, lá em Denver, mesmo iniciando em 1982, até hoje nós ainda não temos todas as respostas. E por que a hidrocefalia começou? Porque ela é muito prevalente. Segundo esse trabalho do professor Benjamin Worf, recente, de Harvard, eles criaram um modelo matemático para termos ideia da prevalência da hidrocefalia no mundo. E eles estimam que tenhamos 100 mil novos casos de nascidos vivos de hidrocefalia, e a maioria desses estão em países de baixa e média renda, ou seja, América Latina, Ásia e África, com mais ou menos 150 a 300 casos para cada 100 mil nascidos vivos. E os países de alta renda têm uma incidência muito menor, que a gente pode conversar sobre as probabilidades dessas estatísticas durante a discussão. É cada vez mais comum essa hidrocefalia fetal, o ventrículo-megalia fetal, chegar nos consultórios do neurocirurgião com a mãe gestante e alterações no ultrassom, e a maioria delas vem com muita angústia e ansiedade. O que eu vou fazer? Na verdade, o primeiro papel do profissional é tranquilizar em relação à ventrículo-megalia fetal, porque metade delas ficarão estáveis e apenas 15% delas progridem. E, na verdade, a intervenção na hidrocefalia fetal ainda não está comprovada a ser superior à derivação ventrículo-peritoneal pós-natal, mesmo em trabalhos recentes como esse de 2017. E esse outro estudo de 2020 confirma, ele coloca todas as séries de hidrocefalia fetal tratadas, incluindo as séries brasileiras, e ele diz que mais estudos são necessários para que realmente a hidrocefalia fetal seja tratada com propriedade e benefício intraútero. Então, aqui o que falta a nós como cientistas? É um prospectivo randomizado, controlado, para que a gente possa provar qual das intervenções é melhor, antenatal ou pós-natal. Isso já aconteceu na mielomeningocele, a cirurgia fetal já é uma realidade, já foi provada que agora a cirurgia fetal tem benefícios em relação ao pós-natal. A mielomeningocele, como vocês veem nesse desenho do Jean Courvelier, desde o século XIX, ele mostra num único desenho praticamente todas as malformações que acompanham. Então, nós temos uma dilatação dos ventrículos, nós temos uma fossa posterior pequena, nós temos o tronco ou as tonsilas do cerebelo herniando para dentro do canal vertebral, tem a dilatação do canal central da medula com a seringomielia e a medula ancorada. E isso tudo através da exposição do tecido neural e as raízes saindo transversalmente, ao invés delas saírem longitudinalmente, quando nós temos um processo embriológico preservado. O David McLone foi um colega neurocirurgião pediátrico dos Estados Unidos que dedicou boa parte da vida neurocirúrgica dele ao cuidado das crianças com mielomeningocele. E a ele devemos muitos dos avanços no cuidado e manuseio dessas crianças com mielomeningocele. Usando aquele modelo matemático e os dados do DataSUS de 2018, nós temos uma
probabilidade de mais de 700 casos de espinha bífida por ano no Brasil, espinha bífida ou mielomeningocele, e mais de 2.000 outras malformações do sistema nervoso central, sabendo que a malformação mais comum é a hidrocefalia, e ela pode vir associada à mielomeningocele. A mielomeningocele é considerada uma das mais importantes patologias preveníveis e que causa muita morbidade e mortalidade nos seus pacientes, e é uma malformação mais grave, compatível com a vida adulta. Talvez por isso ela gere tanto interesse. O Brasil, ele faz bem na questão da prevenção, eu sempre uso nas minhas palestras internacionais o Brasil como um bom exemplo, porque nós tivemos a fortificação das farinhas lá em 2004, e esse trabalho comparou 10 anos antes da fortificação e 10 anos depois da fortificação. E aí nós tivemos uma diminuição de 22% dos casos de mielomeningocele. Foram estudados 8 dos 26 estados brasileiros, considerando os dados do DataSUS. Então, estamos de parabéns nesse quesito, porque a cada 100 gramas de farinha são adicionados 0,15 miligramas de ácido fólico, tanto na farinha de milho como na farinha de trigo, e aqui uma homenagem à minha cidade natal, que é um local de produção de farinha, Antônio Prado, interior do Rio Grande do Sul. Os defeitos do fechamento do tubo neural, eles sobrevivem aos 2 anos mais de 95% e aos 6 anos 85% a 90%. Muitos ainda têm no imaginário médico, inclusive, que toda criança com mielomeningocele tem prejuízo cognitivo. A maioria dos trabalhos mostram, na verdade, quando nós temos um comprometimento cognitivo dessas crianças, 2 ou 3 fatores são envolvidos. Ou uma hidrocefalia muito importante não tratada, ou tratada inadequadamente, ou uma infecção, como a meningite ou ventriculite associada ao tratamento da hidrocefalia, ou outras malformações cerebrais associadas a essa malformação complexa. E a fisiopatologia de ocorrência da mielomeningocele mais aceita hoje são múltiplas zonas de fechamento, e temos falha em uma ou mais do que uma delas. Essa teoria explica porque algumas crianças, em raros casos, nós temos mielomeningocele e encefalocele, ou um duplo disrafismo ao longo da coluna vertebral. Isso é raro, mas pode acontecer. Como é feito o diagnóstico antenatal? Felizmente, no nosso país, é cada vez mais frequente. Eu lembro de um trabalho que eu apresentei no Congresso de Espinha Bífida em 98, eu tinha uma instituição privada e uma instituição pública. Na instituição pública, naquela época, mais de 90% dos pacientes nasciam com mielomeningocele sem diagnóstico antenatal, e o inverso na clínica privada. Hoje, eu acredito que o SUS avançou muito e nós temos cada vez mais o diagnóstico antenatal na rede pública também. E aqui nós temos os achados característicos que todo obstetra e todo radiologista consegue detectar. Então, o sinal do limão nada mais é do que os frontais que estão deprimidos pela saída do líquor, e a fossa posterior muito pequena no sinal da banana. Por que ela fica pequena? Porque o líquor sai pelo defeito de fechamento do tubo neural. Aqui, a mielomeningocele lombosacral vista num corte sagital do ultrassom obstétrico. Para os neurocirurgiões, nós temos muito mais facilidade com a ressonância fetal. Embora quem faça ultrassom diga que a qualidade de imagem pode ser muito similar ou quase superponível, para nós um corte sagital de um feto como esse, mostrando evidentemente onde nós temos esse defeito do fechamento do tubo neural e o tamanho ventricular, fica muito mais fácil, assim como nós temos a confirmação da hidrocefalia assimétrica, o ventrículo esquerdo menor do que o ventrículo direito. Então, para nós, o corte da ressonância sagital T2 ou CIS mostra muito mais a eficiência do diagnóstico antenatal.
Também nós temos recentemente novos planejamentos ou novas imagens, como essa reconstrução 3D, que facilita a navegação, que pode ser feita para o planejamento da cirurgia fetal. Se falamos em cirurgia de mielomeningocele, devemos lembrar que 25% a 60% dessas crianças, ao longo da vida, vão desenvolver alergia ao látex. Então, é muito importante que, desde a cirurgia fetal, as cirurgias sejam planejadas com látex free ou com protocolo de alergia ao látex. A maioria das crianças ainda são operadas de maneira pós-natal. Aqui nós temos uma foto de um recém-nascido, aqui é o dorso, e aqui nós temos a coxa, e aqui o defeito de fechamento, conhecido como mielomeningocele. Então, dá para imaginar que a exposição do tecido neural, como nós vimos no desenho do Jean Corvellier, as raízes, ao invés de ir para a perninha, elas vêm para fora, e esse tecido vai ser evertido e colocado de volta no canal. Então, é considerada uma cirurgia de urgência que deve ser feita nas primeiras 24, 48 horas de vida. Essa cirurgia não previne, ela mantém os déficits, mas ela previne infecções que podem estar associadas a esses casos. O tipo de cirurgia de fechamento, a técnica cirúrgica, a técnica cirúrgica, na verdade, é uma escolha do neurocirurgião pediátrico. Eu tenho preferência a essa técnica, mas qualquer técnica que o cirurgião esteja acostumado a fazer. Aqui nós temos a mielo pré e a mielo pós. Qualquer técnica escolhida que cumpra a missão é bem-vinda. Aqui, o ideal, quando as malformações são muito grandes, nós temos as mãos da professora Dulce Martins, ela é cirurgiã plástica, e ela nos ajuda a planejar qual retalho cutâneo nós vamos fechar esse defeito para que não tenhamos necrose no pós-operatório. Então, sempre que temos defeitos grandes e a possibilidade de operarmos com o cirurgião plástico, todos se beneficiam desses procedimentos. Aqui alguns dos nossos casos operados pós-natal. Então, se nós temos esses resultados, qual seria o racional para evoluirmos para uma cirurgia fetal na mielomeningocele, se nós já sabemos que nós podemos corrigir com cirurgia pós-natal? O grande racional foi o seguinte: eu posso melhorar a função motora para a caminhada, eu posso melhorar a função renal, ou melhorar a questão esfincteriana, ou a questão cognitiva pode ainda ser melhorada com cirurgia intraútero. Esse racional foi feito, e foi feito um trabalho prospectivo duplo cego randomizado. Isso quer dizer, as mães que entravam nesse protocolo não sabiam se elas seriam operadas intraútero ou pós-natal. E elas entraram no protocolo, e antes do final desse protocolo foi visto que a cirurgia fetal era superior à pós-natal, e quase no final do projeto foi interrompido, porque foi evidenciado que a hidrocefalia diminuiu para metade nesses casos, e também melhorou a questão do Chiari, que é a herniação das tonsilas para dentro do canal vertebral, com melhora motora e neuropsicológica a longo prazo dessas crianças. Qual foi o preço que foi pago nesses casos para a cirurgia fetal? Então, os riscos maternos, como a corioamnioniite, tiveram casos de edema pulmonar e a ruptura prematura das membranas, causando, então, a prematuridade. A cirurgia por vídeo poderia ser menos invasiva para tentar minimizar esses fatores. Claro, ela foi tentada nos Estados Unidos entre 1990 e 2000, só que com uma morte perinatal de 50% dos casos, essa técnica foi abandonada nos Estados Unidos, mas ela continuou sendo tentada em outros países, entre eles a Alemanha, que foi o país que primeiro publicou 19 casos de mielomeningocele fechada intraútero pela técnica percutânea. E no Brasil nós temos
a Denise Lapa Pedreira, que é uma geoespecialista em medicina fetal, que trabalhou mais de 10 anos em modelo animal para fechamento da mielomeningocele, e eu tive o privilégio de me juntar ao grupo no final da fase animal, praticamente o último animal, que, na verdade, era provocado o defeito de fechamento, a mielo no animal. Um grupo era fechada a mielo do ponto de vista tradicional, isso quer dizer retubulizando e fechando esse canal plano por plano, e no outro grupo só a membrana era colocada sem refazer o canal e fechada depois os tecidos acima disso. Esse trabalho corte histológico, que foi a tese de doutorado da USP, da doutora Silvia Herrera, foi o que me convenceu sobre o investimento nessa técnica. Aqui à esquerda nós temos cortes histológicos com os nossos fios, mostrando o desarranjo do H do sistema nervoso quando nós fechamos, retubulizamos o canal com fios. E aqui o não fechamento do placódio, só com o PET de biocelulose, preservando o H com a técnica simplificada. Então, foi seguido para o SICAM Trial, já na fase de humanos, então foi estendido de 19 a 26 semanas para 27 semanas e 5 dias, foi a única diferença dos critérios de inclusão daquele trial MOMS dos Estados Unidos. E o que nós vimos é que foi possível fechar essa mielomeningocele com equipe multiprofissional e multidisciplinar através da técnica percutânea. E a diferença é que só foi liberado o placódio, protegido com a biocelulose e o Bionext, e o fechamento da pele, então, com o fio inabsorvível, e foi publicado esse trial, então, inicial. Qual foi o preço pago para uma nova técnica a ser estabelecida? 2 dessas cirurgias foram interrompidas e nós temos 2 óbitos, um intraútero e um pós-natal por infecção. Então, essas algumas imagens que nós vimos a equipe em campo, a entrada no ventre materno, a imagem que nós vemos no vídeo, e a separação do placódio da pele aqui. Aqui, os 7 casos publicados, alguns deles com uma perfeita sutura no início, alguns outros com uma sutura um pouco sob tensão, e que depois se mostraram que essa sutura abriu e foi necessário reabordagem. Aqui, outra foto intraútero, aqui o placódio, a separação do placódio, colocação do Bionext e fechamento da pele, no início a técnica simplificada, e dá para ver que mesmo instrumentos de 3 e 5 milímetros ainda são muito grandes para essa faixa etária do feto. Esse grupo de pacientes continuou depois dos primeiros 10, e o que nós vimos é que, na verdade, essa fragilidade da pele coincidiu também com fístula licórica, e boa parte desses pacientes precisou ser reoperada no pós-natal, graças à presença da fístula licórica. Então, esses casos, apesar das reoperações, tivemos uma resolução do Chiari de mais de 90%, mais um percentual alto ainda de hidrocefalia nesse primeiro grupo de pacientes tratados pela técnica por vídeo. O achado mais, que convence mais, são essas 2 ressonâncias fetais, 25 semanas e 29 semanas. Nós temos uma fossa posterior praticamente cheia, sem saída de líquor, e um líquor ao redor da fossa posterior, com o alargamento do espaço. Então, provavelmente uma das causas da diminuição da hidrocefalia nesses pacientes é essa ressonância fetal com 29 semanas. E aqui o primeiro bebê operado por essa técnica com bom fechamento, e a prematuridade de 32 semanas, que temos sempre que estar alertas nesses pacientes. E sempre é bom lembrar que a fisioterapia entra nesses casos, tanto em cirurgias fetais como pós-natais, já no berçário, e são acompanhados de forma vitalícia, ou pelo menos deveriam, se nós tivéssemos condições de assim fazê-lo para todos os nossos pacientes. 87% desses pacientes operados têm um nível motor funcional acima do nível anatômico, e 40% deles caminharam
com 1 ano. Aqui só um exemplo do Bernardo, ele fez a fetoscopia com 27 semanas, nasceu com 34, e o perímetro cefálico inicial não mostrava hidrocefalia, mas o Bionext foi sendo extruído pela cicatriz ao longo dos dias. Não tratamos a hidrocefalia no início, mas ele acabou dilatando, progredindo, e aqui nós vemos uma cirurgia de vídeo, que é a cirurgia por vídeo na neurocirurgia mais utilizada para tratamento da hidrocefalia. Aqui nós temos a massa intermédia, aqui é um catéter de Fogarty que os cirurgiões vasculares usam, nós nada mais estamos fazendo do que uma abertura do assoalho do terceiro ventrículo para comunicar a fossa supratentorial com a fossa posterior, e aqui é um sinal de que a nossa cirurgia foi bem sucedida. Então, é importante que todas essas membranas sejam abertas, e depois que estão abertas, então o balonete é inflado para que esse espaço seja aumentado, e através da pressão licórica, então, passando por esse orifício, aqui tem a membrana que é o tuber cinério, e a liliquiste lá embaixo, também sendo aberta no mesmo tempo cirúrgico, e aí facilitando esse tratamento da hidrocefalia por vídeo, ao invés da gente colocar uma drenagem ventrículo-peritoneal, que é o procedimento mais realizado para tratamento da hidrocefalia até hoje. E aqui ele no pós-operatório, mostrando que realmente tinha uma hidrocefalia obstrutiva antes da cirurgia. Esse caso da Valentina, foi feita a fetoscopia com 28 semanas, ela nasceu prematura com 30 semanas, voltou ao país de origem com um perímetro cefálico de 28 e não foi tratada a hidrocefalia no início. Aqui nós temos uma sutura que aos poucos foi dilatando, aqui nós temos o D15, e aqui, no D25, nós vemos que temos uma membrana translúcida, é mais parecida com aracnoide do que com pele. E aí nós decidimos reabordar essa cicatriz, e ela voltou depois, e foi necessário tratar essa hidrocefalia, e nesse caso específico, nós tratamos com a derivação ventrículo-peritoneal, e ela ali com 1 ano de idade. O grupo seguiu adiante e eles conseguiram diminuir a incidência de fístula licórica, mudando a técnica cirúrgica, agregando o fechamento que nós fazemos no pós-natal, que é o fechamento da dura mater e o fechamento da aponeurose para evitar a fístula licórica. Tem um grupo do Summer nos Estados Unidos que ele está usando o microscópio cirúrgico para fechar a mielomeningocele, mas o diferencial dele, ele faz cirurgia aberta também, não com vídeo, é que ao invés dele colocar a válvula em todas as crianças, ele está fazendo um prospectivo de tratar todas com vídeo. A chance de sucesso é menos de 50%, mas só o tempo dirá se esse grupo de crianças com mielomeningocele operada intraútero é melhor tratada com a vídeo, a hidrocefalia, ou com a derivação ventrículo-peritoneal. No caso dessa série brasileira, a experiência da Unifesp é a experiência que mais operou casos de mielomeningocele com cirurgia aberta, e eles compararam os primeiros 100 casos com os segundos 100 casos. Dá para ver uma evolução com melhora um percentual maior de resolução do Chiari, de 64% para 77%, e uma redução da mortalidade perinatal de 3,8% para 0,8%. Novos grupos estão surgindo, não só no mundo, mas no Brasil, também em outras cidades, e é uma técnica que provavelmente vai ser muito mais comum num futuro muito próximo. Talvez cada capital tenha o seu centro de cirurgia fetal, e, na verdade, a grande questão, por enquanto, tem essa análise sistemática, ou meta-análise, comparando a cirurgia aberta com a cirurgia de vídeo, e, na verdade, não temos todas as respostas para essas perguntas. Todas, tanto a fetoscopia quanto a cirurgia aberta, têm o risco da prematuridade, e, na verdade, a cirurgia intermediária, que é abre-se
faz a laparotomia, mas não abre o útero com esterotomia, faz a cirurgia intraútero com vídeo, como é o grupo do Belfort, e aí, aparentemente, ele tem uma menor prematuridade do que os outros dois grupos. As complicações tardias, essa é a única complicação que ainda não temos toda a resposta, mas pelo número de pacientes que já foram reoperados depois da cirurgia fetal, por razões que ainda não sabemos, a medula ancorada sintomática parece estar mais presente nas crianças operadas intraútero do que nas crianças operadas pós-natal. A qualidade de vida a longo prazo é um número muito pequeno de crianças, 74, mas quando comparadas na cirurgia fetal com a pós-natal, aparentemente parece que esse grupo da cirurgia fetal tem uma melhor qualidade de vida. O futuro, provavelmente, para que as equipes também sejam treinadas em vídeo, seja o simulador, e aí só uma noção para ver o quanto as mídias têm o seu valor. Esse vídeo foi feito por nós com o grupo de Olinda, com simulação, ele já foi visto mais de 14 mil vezes na internet, e foi um protótipo de modelo de simulação para treinamento de mielomeningocele e fechamento com vídeo. E esse mesmo grupo que fez a cirurgia fetal, na verdade, tem mais de 70 mil visualizações. O professor Quinteiro veio aqui para São Paulo quando o primeiro caso foi operado, e foi gravado um vídeo informal que está disponível na internet. Então, não devemos menosprezar a capacidade dessa vida online que estamos tendo aqui. Queria salientar que a multidisciplinaridade, nesses casos, é extremamente importante. Quando a gestante vem com uma malformação, é importante que vários especialistas interajam, dependendo do tipo de malformação, o geneticista, o obstetra e todos os outros especialistas envolvidos para a discussão se esse paciente é melhor operar antes de nascer ou no serviço ou no período pós-natal. E aqui só lembrar que temos mais um benefício que me é caro para a população que nós cuidamos nos hospitais públicos. Temos a Lei LOAS, de 1992, que tem um grande papel social. Quando nós temos uma deficiência física e uma família carente, a família consegue receber um salário mínimo para essa criança que necessita de muitos cuidados e são vitalícios. Quais são os consensos que nós temos e quais são as controvérsias? O diagnóstico antenatal e o aconselhamento genético e aconselhamento multiprofissional para essas famílias veio para ficar. Agora, a nossa controvérsia é qual a forma para ampliar o acesso a todas as famílias que tenham esse diagnóstico precoce, primeiro ao diagnóstico e segundo ao tratamento. A cirurgia fetal será parte de futuras pesquisas, mas ela já existe no momento. Se a robótica vai ser incorporada a essas técnicas ou não, ainda não sabemos. A mielomeningocele já é um consenso que, quando diagnosticada precocemente e tendo preenchido os critérios da cirurgia fetal, ela pode se beneficiar. Por outro lado, a hidrocefalia ainda não temos evidência científica, e quem sabe um dia a gente possa voltar nessa tertúlia e trazer essa confiabilidade de testes que ainda não temos. Qual técnica cirúrgica é melhor? A técnica aberta já foi comprovada, é estabelecida, mas está se anunciando que a fetoscopia vai ser o futuro. Se ela vai substituir a aberta ou se as duas vão conviver, ainda não sabemos. E simuladores e planejamento cirúrgico e treinamento em laboratório é, sim, consenso e é mandatório. A cirurgia em animais, ainda temos alguns grupos que têm resistência quanto à prática dessas cirurgias para melhorar
das equipes. Então, como mensagem, é um grande desafio você constituir uma equipe de cirurgia fetal. Os nossos egos, na maioria das vezes, são os limitantes, e nós, como cirurgiões, admitimos tê-lo. A prematuridade necessita uma excelente UTI neonatal, senão é melhor não fazer esse planejamento. A cirurgia aberta é mais difundida, mas a fetoscopia está como mais promissora no momento, e a prevenção, acredito que seja um comprometimento de todos nós, não só no Brasil, mas como no mundo. E lá no século I já, é mais importante a prevenção da doença do que procurar a cura. Então, vamos tentar dividir nossos esforços entre a prevenção e o tratamento. E aqui uma frase que eu procuro praticar. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende e tem o que dá e vale o que faz. Então, gratidão a todos vocês que estão nos ouvindo e que ouvirão a gravação. E gratidão ao meu mentor, professor Schutz, que ele é responsável por eu ter uma guinada comportamental dentro da neurocirurgia. Até lá eu tinha um comportamento extremamente agressivo, porque era padrão ouro de todo neurocirurgião que se prestasse, e desde que eu conheci esse cirurgião, que além de um ser humano, um filósofo, é um cirurgião brilhante, e hoje, aos mais de 80 anos, continua dando palestras mesmo online, então é um dos exemplos que eu tento seguir, e é o único neurocirurgião fundador da Sociedade Mundial de Neurocirurgia que está vivo. E a minha querida doutora Marilene Mello, que sempre é uma inspiração, e graças a ela eu conheci a ONU, fomos para Nova York no evento das mulheres médicas, e graças a ela também eu sou membro dessa brilhante academia e presidente eleita da Associação Brasileira das Mulheres Médicas. Muito obrigada a todos vocês pela paciência de me ouvirem. Muitíssimo obrigado, Nilce. Foi como esperávamos, né? Foi absolutamente fascinante a sua apresentação. Muito bem, então eu acredito que nós tenhamos tempo para alguns comentários, algumas perguntas, se os confrades se dispuserem a fazê-las. Por favor, os que quiserem fazer uso da palavra, é só levantar a mão aqui nas reações, que é a última ferramenta aqui do lado direito, embaixo da tela da plataforma Zoom. Nós temos ali reações. Se vocês clicarem em reações, o último símbolo que vão encontrar é levantar a mão. Portanto, os que quiserem fazer o uso da palavra, por favor. Aqui nós temos Krikor Boyassian. Por favor, confrade Krikor Boyassian, consigo a palavra. Seu microfone está fechado, Krikor. Alô, estão me ouvindo? Perfeitamente, Krikor, por favor. Tá, muito obrigado. Não, eu parabenizo a doutora Nilce pela brilhante palestra, e eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho estudado esse assunto, se a cirurgia via percutânea, sem esterotomia, com o emprego da técnica que eles chamam de SAFER, né, que é a cirurgia via percutânea, que a doutora Denise Lapa tem efetuado para a correção da mielomeningocele, se ela pode ser considerada não experimental na atualidade, uma vez que ela, quando comparada com a cirurgia a céu aberto, tem uma prevalência maior de rotura prematura das membranas e, consequentemente, a prematuridade. Então, ela pode ser considerada não experimental hoje?
Obrigada pela pergunta, Dr. Krikor. Acredito que agora, depois que foram publicados estudos de fase 1, embora você não tenha publicado estudos de fase 2 do ponto de vista formal, você tem mais de uma centena de casos publicados. E a tendência planetária, pelo que eu posso dizer para o senhor, inclusive porque eles sempre chamam, e a sua pergunta, eu posso dizer o seguinte: há 3 anos atrás, a Sociedade Europeia de Neurocirurgia Pediátrica me convidou para uma mesa para fazer exatamente a mesma pergunta, colocou na mesa de discussões, na mesa redonda, os responsáveis ou representantes pela cirurgia aberta, pela cirurgia de vídeo, porque eles estavam enfrentando uma questão complicada na Alemanha, que era o seguinte: a cirurgia fetal era feita e a equipe da cirurgia fetal tinha 0 contato com os neurocirurgiões pediátricos. Então, eles queriam saber se isso era, do ponto de vista ético, se isso representaria algum problema. Na verdade, a minha resposta foi o seguinte: por que eu ainda defendo a cirurgia por vídeo e acredito que não mais ela pode ser considerada experimental? Eu acredito que ela já é um fato. Porque diminuiu muito o índice de reoperações pós-natais. Se você fizer a pergunta seguinte, Neuci, você reoperou os casos pós-natais, você perdeu o que você ganhou na cirurgia fetal? Isso quer dizer, a hidrocefalia e o índice de Chiari melhoraram? Eu diria sim. Se eu melhorei o Chiari, se eu diminuí a prevalência da hidrocefalia, eu ainda defendo a questão da cirurgia fetal por vídeo, fetoscopia, ou técnica SAFER, como uma cirurgia efetiva não experimental. Se, por outro lado, nós tivéssemos agora, com esse grupo que está escrevendo mais de 100 casos, eu participei na fase inicial desses trabalhos. Se nós ainda tivéssemos um índice muito alto de complicações e não tivesse sido mudada a técnica, aí eu concordo com o senhor, Dr. Krikor, a gente deveria rever e fazer um prospectivo comparativo. Tem outros comparativos agora saindo, e eles têm uma tendência a ir mais para a cirurgia por vídeo. Ela é muito mais complexa do que a cirurgia aberta, para se montar uma equipe para que sejam efetivos e todos estejam em sintonia. Eu acredito que o que vai acontecer e deve acontecer para diminuir essas barreiras ético-profissionais que estão em andamento é o seguinte: não é muito adequado, e eu posso te falar uma experiência de consultório, que uma família venha de outro estado e que diga o seguinte: eu fui operado intraútero e a recomendação foi a seguinte: nasça no seu estado, acompanhe com os seus médicos e não precisa ter mais contato comigo. Na verdade, é um dilema ético que a Alemanha viveu e está tentando solucionar, e nós vivemos, como nós temos vários grupos fazendo cirurgia fetal em São Paulo, e não são todos que acompanham essas crianças, e elas têm acompanhamento vitalício, a neurocirurgia vai ter que estar mais envolvida com esses grupos para que isso possa dirimir essas arestas e, digamos assim, diminuir liminares, passar a ser uma questão mais, digamos assim, efetiva dentro dos procedimentos e não como uma coisa extraoficial ou não muito bem vista. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Dr. Krikor. Respondeu sim, muito, muito efetivamente. Agradeço a sua resposta e gostaria de parabenizá-la mais uma vez pela brilhante exposição. Você fez uma visão panorâmica, né, desde os primórdios até hoje, atualidade, como é essa cirurgia fetal tão complexa, né, e tão necessária.
Muito obrigado, doutora Neuci. Obrigada ao senhor. Muito bem. Temos outros colegas que gostassem de fazer uso da palavra. Eu queria, enquanto isso, já aproveitar para emendar uma questão aqui que foi levantada aqui en passant, como não apenas na educação continuada, na atualização, etc., mas também na prevenção, no acompanhamento desses casos ao longo da vida, não? Como a nossa confrade, professora Neuci, vê a telemedicina. Eu vejo com excelentes bons olhos, doutor José Luiz. Eu acredito que possa encurtar muitas distâncias nesse sentido. Ela jamais vai substituir a avaliação presencial em casos de eventuais dúvidas de indicação cirúrgica. Mas, por exemplo, se essa criança que veio de outro país, que a gente operou fetal, e ela foi no neurocirurgião, e ele não indicou cirurgia, mesmo ela mandando uma foto e a gente vendo as imagens que podem ser enviadas por DICOM ou por algum outro meio, nós podemos sim encurtar distâncias e quando não precisar viajar para a cirurgia, podemos estar em contato de médico para médico. Eu acho que a telemedicina foi um super ganho agora, principalmente para a resolução de casos entre médicos e para encurtar distâncias com pacientes. Então, eu posso dizer para o senhor, em casos que eu tinha controles anuais de crianças em vários estados do Brasil. Muitos deles, que são controles tranquilos, mandam as imagens e a gente faz uma telemedicina e a gente conversa com o pediatra que acompanha essas crianças e essa triangulação acaba ajudando as famílias, diminuindo custos de viagens, de hotel e se sentindo bem acolhidas e bem atendidas. O nosso grande gargalo para essas crianças ainda é a formação de um grupo multiprofissional que receba as crianças no único lugar no mesmo dia. Tivemos uma reunião ontem na Unifesp com a hospitalidade. As crianças vêm na terça-feira, numa semana, para ver a neuro, na outra terça para ver o uro, na outra quarta para ver o ortopedista, e elas gastam a vida em função dessas visitas. O sonho de consumo é construir um lugar para essas crianças onde elas venham, e eu já tive o privilégio de presenciar isso na França, na Inglaterra, no Canadá. A criança com mielomeningocele vem a família, tem 5 ou 6 salas, ela sai da sala do neuro, vai para o uro, vai para o ortopedista, vai para a avaliação do físio, vai para a ostomia quando ela tem uma sondagem intermitente de bexiga. E aí eu lembrei uma coisa que a cirurgia fetal não corrigiu e a gente tem que ser honesto com as famílias. Não corrige a disfunção esfincteriana. Cirurgia fetal ou pós-natal vai ter uma disfunção miccional e disfunção de função do esfíncter anal até o presente momento não solucionado. Então, eu vejo que o doutor José Luiz Martins está aqui na presença e nos honra. Ele sabe que essas malformações têm incontinência num grande percentual dos casos, tanto na cirurgia fetal quanto na cirurgia pós-natal. Muito bem. Professor José Luiz Martins, gostaria de se manifestar, confrade? Sim. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a professora Neuci por essa brilhante apresentação, extremamente atual, extremamente competente. Eu queria fazer uma pergunta que vai muito em cima daquilo que o professor Krikor falou. Nós fizemos parte, juntamente com a professora Neuci, o Krikor e outras pessoas, de uma comissão no CRM para estudar a cirurgia fetal. E eles nos falavam que nós deveríamos pedir autorização a cada procedimento que se fizesse desse tipo. Queria pedir para a professora Neuci como está isso hoje.
E eu concordo com ela quanto ao trabalho conjunto. Muitas vezes a gente tem essas malformações neurológicas que vão prejudicar no futuro o funcionamento esfinteriano. Então, existem hoje a oportunidade de nós trabalharmos em conjunto, muitas vezes operando casos já nascidos e que precisam ser operados nessa região, e trabalhando em conjunto nós podemos respeitar o esfíncter e dar uma chance maior desse paciente não ficar incontinente. A gente já teve a oportunidade de ver algumas cirurgias desse tipo e participar com a professora Nilce desses casos. Então, eu queria perguntar isso, a necessidade do consentimento. Obrigada, doutor José Luiz, pelas palavras e pela pergunta. Até onde eu saiba, não é mais necessário a solicitação ao CFM para que seja feito o procedimento. Até onde eu saiba, e alguém dos acadêmicos pode me corrigir se eu estou desatualizada, a cirurgia fetal não está no rol da ANS ainda, ou está. Uma das questões é a seguinte: quando eu não tenho um procedimento normatizado e aceito, o que acontece? Acontece o mesmo que acontece com as medicações que estão fora, digamos assim, do escopo do tratamento do SUS. Quando elas estão fora do escopo, acontecem as liminares. E as liminares, eu posso dizer para vocês, a fase 1 desse trabalho que foi publicado, da cirurgia fetal intraútero, nós tivemos uma liminar SUS num hospital privado e os valores daquela época, há quase 10 anos atrás, foram exorbitantes, foram tipo acima de R$1 milhão para um conjunto de atendimentos. Isso quer dizer, o procedimento fetal, o mês que a criança fica na UTI neonatal, a eventual correção da hidrocefalia. Então, eleva-se um custo muito quando ele está fora do rol de procedimentos estabelecidos. Então, eu acredito que no futuro, eu não sei quantos anos ainda, quando estiverem normatizados esses procedimentos, vai diminuir um pouco essa questão de liminares e vai facilitar o acesso à maioria das pessoas que precisam, porque o grande número dessas malformações, elas seguem a regra da hidrocefalia, quer dizer, são abaixo do Equador e são países de baixa e média renda. Isso por quê? Porque nos países de alta renda, quando eles têm o diagnóstico antenatal, eles têm a opção da interrupção da gestação. Isso não é o nosso caso, isso não entra na nossa discussão. Como nós temos um atendimento universal, quanto mais universalizada e colocada de maneira protocolar e aceita pelos órgãos competentes e gestores da questão da saúde, você diminui, digamos assim, não é o desvio de recursos, mas é a concentração de recursos numa questão em detrimento de outra. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, doutor José Luiz. Parabéns. Obrigada. Perfeitamente. Nós talvez pudéssemos até aproveitar essas questões que nos foram apresentadas aqui e as dúvidas que as acompanharam. Nós teremos, daqui a um mês, na próxima tertúlia, a tertúlia de 8 de setembro, uma continuação, uma complementação deste tópico que foi tão brilhantemente exposto pela doutora Nilce Colange, que é uma palestra sobre a prática da medicina fetal no Brasil.
pelo professor Dr. Antônio Fernandes Moron. Então, daqui a um mês, nós teremos uma continuação dessa discussão e, provavelmente, esses aspectos, como a judicialização, a configuração ética de procedimentos no âmbito da experimentação para a prática clínica consolidada, que é o que nós estamos observando, a incorporação desta prática na saúde suplementar e no Sistema Único de Saúde, e o gravíssimo problema da judicialização no nosso país e o seu impacto, neste caso aqui específico. Nós vimos anteriormente algumas considerações acerca da telemedicina, só lembrando que hoje a telemedicina é objeto de intenso debate no Congresso Nacional e seria absolutamente fantástico se nós pudéssemos incorporar a experiência e a história da doutora Neuci nesse campo para enriquecer o debate dos nossos parlamentares sobre esse tema. Então, esse é um tema que está em ebulição no Congresso Nacional, exatamente nesse momento. Muito bem. Não sei se temos outras observações, mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, se não há outras intervenções, eu gostaria de me unir àqueles que já me precederam com essas manifestações, cumprimentando a nossa querida confrade Neuci Zanon Colange, e dizer da felicidade que temos em poder compartilhar da sua presença, dos seus pensamentos e das suas propostas, não seja na vida da Academia de Medicina de São Paulo, na vida associativa da Associação Paulista de Medicina e da Associação de Mulheres Médicas, que temos oportunidade com quem temos oportunidade de conviver. Eu vos agradeço também a todos, caríssimos confrades. Passo a palavra, antes de encerrar a reunião, à confrade Neuci Colange, e depois eu venho novamente aqui me despedir de vocês. Por favor, Neuci. Muito obrigada, doutor José Luiz. É um privilégio pertencer a esse seleto grupo e eu acredito que todos estamos aqui para não só ensinar, mas aprendermos uns com os outros. E cada vez que temos uma reunião como essa, novas ideias, novos insights vêm e, quem sabe, a gente pode avançar e evoluir. E conte comigo com o que precisar do nosso trabalho, do nosso conhecimento, para podermos evoluir tanto no campo da telemedicina como no campo da cirurgia fetal. No que precisar, estaremos aqui. Muito obrigada a todos e um abraço. Muitíssimo obrigado, confrade Neuci Zanon Colange, e eu me despeço com vocês, deixando-os novamente com Marina Brandão. Marina Brandão, pianista que, ao encerrar esta reunião, interpreta Camargo Guarnieri. Marina Brandão nasceu em São Paulo, foi aluna de Joseph Lias e o maestro Souza Lima. Estudou também em Paris com Marguerite Long e Lucette Decave. Em sua carreira, apresentou-se como recitalista, solista e camerista, recebeu prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte em várias modalidades. Foi curadora de projetos da área erudita para o Sesc Vila Mariana e o Sesc Ipiranga. É uma professora de piano erudito e piano de câmara na Escola de Música de São Paulo, EMESP, onde, em 2009, realizou o projeto
Festival Vila Lobos. Com vocês, Marina Brandão.